Olá galera, vamos para mais uma videoaula de resolução de exercícios de estequiometria. Então aqui nós temos a seguinte questão. A fórmula molecular da alicina, composto responsável pelo cheiro característico do alho, é essa daqui. E qual é a massa molar da alicina? Qual é a quantidade de matéria de alicina presente em 5 mg dessa substância? Quantas moléculas de alicina existem em 5 mg de alicina? Quantos átomos de enxofre estão presentes em 5 mg de alicina? Então, nós temos aqui, olha, vamos para a primeira questão. Qual é a massa molar da alicina? Então, a massa molar, a gente sabe que a fórmula molar é C6H10OS2. Então, nós temos que a massa molar vai ser 6 vezes a massa do carbono. Esse 6 a gente tirou aqui da fórmula molecular. 10 vezes a massa do hidrogênio. O hidrogênio saiu 10. 10 vezes, uma vez a massa molar do oxigênio, se não tem um índice aqui que é 1, e 2 vezes a massa molar do enxofre. Ao olhar na tabela periódica, você vai ver que o carbono tem massa molar igual a 12 gramas por mol, o hidrogênio 1 grama por mol, o oxigênio 16 gramas por mol e o enxofre 32 gramas por mol. Portanto, nós teremos 72 gramas por mol, mais 10, mais 16, mais 64, um total de 162 gramas por mol para essa molécula. Vamos para a letra B? Qual é a quantidade de matéria de alicina presente em 5 mg dessa substância? Duas formas de você resolver essa questão. Bom, uma delas é você perceber que a massa molar é uma relação entre massa e quantidade de matéria. Dessa forma, você pode pensar assim, ora, então isso implica que a quantidade de matéria vai ser igual a massa dividido pela massa molar. O exercício não te deu a massa, que é de 5 mg, então vão ser 5 mg, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3 gramas, o mili é 10 a menos 3, dividido pela massa molar que a gente acabou de calcular, os 162 gramas para cada mol. Note que mol a menos 1 é a mesma coisa que dividir grama por mol. Quando você fizer essa conta, você vai obter 3,08 vezes 10 a menos 5 mol, que estão em 5 vezes 10 a menos 3 miligramas. Uma outra forma é utilizar a resposta aqui de 162 gramas por mol como uma constante. Ou seja, eu tenho 162 gramas em 1 mol. E se eu tivesse uma massa de 5 vezes 10 a menos 3 gramas? Qual seria a quantidade de matéria? A proporção tem que se manter. Trata-se de uma igualdade. Bom, ao fazer essas contas, você vai encontrar o mesmo valor aqui. 3,08 vezes 10 a menos 5 mol de moléculas de alicina. E aí na letra C pergunta quantas moléculas de alicina existem em 5 mg de alicina. Então, a gente tem que lembrar que sempre mol é uma quantidade, é a dúzia do químico. Olha, mol significa 6,02 vezes 10 a 23. Então quer dizer que a quantidade de moléculas de alicina vai ser os 3,08 vezes 10 a menos 5 vezes o valor do número de Avogadro, que a gente chama de mol, que vai ser igual a 1,85 vezes 10 a menos 19 moléculas. É importante a gente fazer uma reflexão aqui, que muita gente ao resolver o exercício anterior vai achar assim, nossa, é uma quantidade pequena de moléculas, né? É da ordem de 10 a menos 5. Mas você não está prestando atenção, se pensou assim, que esse 10 a menos 5 está sendo multiplicado por uma quantidade da ordem de 10 a 23. E que, na verdade, nós temos uma quantidade de moléculas da ordem de 10 a 19. Ou seja, são muitas moléculas. A letra D pergunta para a gente quantos átomos de enxofre estão presentes em 5 mg de alicina. Olha o que nós temos. Em uma molécula de alicina temos 2 átomos de enxofre. Olha aqui, ó, olha a fórmula. Em uma molécula de alicina, que é tudo isso, temos 2 átomos de enxofre. Ou seja, se em uma molécula, a gente pode fazer a mesma proporção agora. Esses 5 mg aqui que nós temos, nós sabemos que nós temos essa quantidade de moléculas. 1,85 vezes 10 a 19 moléculas. Então eu posso perguntar, em 1,85 vezes 10 a 19 moléculas, quantos átomos de enxofre? Trata-se de uma proporcionalidade, né?
Ao resolver isso, você vai ter 3,7 vezes 10 a menos 19 átomos. Vamos para mais uma questão, a questão 45. Determine as fórmulas mínimas em molecular de cada uma das substâncias. E aqui nós vamos fazer só a letra A. Diz que a cafeína, um estimulante encontrado no café, e que contém esses percentuais em massa de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E diz que a massa molar é de 195 gramas. Então nós temos um exercício aqui de determinar a fórmula mínima e a fórmula molecular. Bom, quando a gente vê percentualmente, e aqui é importante entender que é em massa, a gente pode pensar que para cada 100 partes de massa, 49,5 são carbono. Então se a gente fizer assim, ó, supor uma massa de 100 gramas, a gente já pode dizer diretamente que nessas 100 gramas, uma parte de 49,5 gramas é de carbono. E aí a gente pode fazer o mesmo para a massa de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, a gente vai ter as seguintes quantidades de matéria. Lembrando que a quantidade de matéria pode ser determinada pela massa dividido pela massa molar do elemento, igual a gente fez lá no exercício anterior. Então, a massa de carbono, 49,5 gramas, dividido pela massa molar do carbono, 12 gramas por mol, vai ser 4,121 mol. Podemos fazer o mesmo para o nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Bom, o que nós precisamos agora é determinar a relação de mínimos inteiros para esses valores. Lembre-se que na fórmula mínima e na fórmula molecular, nós temos uma relação de inteiros para cada um dos elementos. A estratégia para fazer isso sempre é a seguinte: você pega todas as quantidades de matérias de cada um, que são os valores encontrados anteriormente, e divide pelo menor valor. Nesse caso, 1,031. Então dividimos todos por 1,031. Ao dividir ou multiplicar pelo mesmo valor, nós mantemos a relação de proporcionalidade entre cada um dos elementos. Então, se a gente faz uma operação de divisão e multiplicação para 1, temos que fazer para todos. De adição e subtração, nunca, viu? Porque aí você não vai manter a relação de proporcionalidade. Ao fazermos essa divisão, nós encontramos que a quantidade de oxigênio é aproximadamente 1, de nitrogênio 2, de hidrogênio 5, de carbono 4. Isso nos permite escrever a fórmula mínima como sendo C4, H5, N2, O1. Bom, se a nossa fórmula mínima tem massa de 97,97 gramas por mol, então nós podemos fazer a seguinte relação. Olha só, 97 gramas por mol equivalem à massa molar da fórmula mínima. E como o enunciado disse, 195 gramas por mol equivalem à massa molar da fórmula molecular, ou seja, da cafeína. Ao resolver essa equação, nós temos que a massa molar da cafeína, que é o que a gente quer, vai ser 2 vezes a massa molar da fórmula mínima. Ou seja, isso quer dizer que a quantidade de átomos da fórmula molecular é o dobro em relação à fórmula mínima. Ao dobrar esses valores, nós temos então que a fórmula molecular tem fórmula C8H10N4O2. E aí, galera, espero ter contribuído. Até mais!